Boa tarde, povo abençoado. Boa tarde a todos os irmãos, a todos os amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesta sexta-feira, nesse dia 31, mês 7 de 2020, esse dia abençoado, sentindo o coração de trazer aqui uma breve meditação para todos os nossos seguidores, todos os inscritos do canal. Que Deus possa falar contigo através dessa mensagem. Seja também aí um canal de bênção para outras vidas. Nos ajude, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, através do seu WhatsApp, nos grupos, no seu Facebook. Compartilhe aí e deixe Deus abençoar através da sua vida, abençoar outras vidas também através desta palavra, tá bom? A meditação de hoje se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 23. Nós vamos estar fazendo aqui uma breve leitura e falar um pouquinho, não vou me demorar. Mas diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um salmo bastante conhecido, um salmo, talvez alguém não saiba ele todo, mas é um salmo bem conhecido, principalmente o verso 1, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vemos este versículo muitas das vezes na porta de uma casa, alguém coloca lá uma plaquinha com este versículo. Nós vemos aí muitas das vezes nos carros um adesivo com este verso, e em tantos lugares. Mas eu estava aqui meditando, irmãos, neste salmo de número 23, e principalmente nesse verso 1, mas os outros também seguintes. É um salmo maravilhoso. Depois você lê aí, estuda ele bem detalhadamente, observando tudo, procure outras fontes, e Deus vai te ajudar ainda mais. Pode ter certeza disso. Eu vou dar aqui apenas uma pincelada, uma introdução no que esse salmo representa para nós. Por exemplo, o verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós observamos essa expressão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas das vezes nós estamos com esses versículos pregados nos carros, ou numa parede de uma casa, numa porta de uma casa, mas não significa muitas das vezes que ele é o nosso pastor. E às vezes falta muitas coisas para nós, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o salmista Davi, ao compor este salmo, e este verso 1, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor é o meu pastor, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem me alimenta, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me guia, é Ele quem me dá a direção, é Ele quem me protege, quem me dá segurança, é Ele que eu devo seguir, é Ele que eu obedeço, e assim por diante. Então, quando de fato Deus é o nosso pastor, Ele é quem governa a nossa vida, Ele é quem controla a nossa vida. E quando Ele é esse pastor em nossa vida, então, na verdade, nada nos faltará. Ele nos completa em tudo, mas para isso é necessário Ele ser o nosso pastor. Às vezes nós pensamos: poxa, mas eu estou dentro da igreja há tanto tempo, e me falta isso, me acontece isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nós somos observar e analisar bem claramente a nossa vida, será que de fato Ele tem sido o nosso pastor e está deixando faltar as coisas, como diz? Ou às vezes é nós que não deixamos de fato Deus ser o nosso Senhor ou o nosso pastor? Vamos analisar isso.
Olha bem o verso seguinte: quando ele é o seu pastor, é ele que te faz deitar em verdes pastos, é ele quem te guia às águas tranquilas, porque ele é o teu pastor. Quando muitas das vezes ele não é o nosso pastor, nós até encontramos os pastos, mas às vezes não são pastos verdejantes. Às vezes nós até achamos as águas, mas são como as águas de Mara. Lembra quando os israelitas chegaram ali junto com Moisés e encontraram ali as águas de Mara, águas amargas, não é verdade? Às vezes quando ele não é o nosso pastor, nós até achamos os pastos e encontramos a água, mas as águas não são tranquilas, o pasto não é verdejante. Mas quando ele é o nosso pastor, pode ter certeza que ele nos guiará a pastos verdejantes, ele nos levará a um lugar de prosperidade, de bênção, a águas tranquilas. Pode ter certeza disso. Na sequência do verso, estou correndo para não ficar um vídeo muito comprido. Na sequência do verso, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que interessante, eu acredito que o salmista Davi, ao compor este salmo, estava sozinho. Geralmente ele vivia só, pastoreando as ovelhas. E ele, ao compor este hino, quem sabe ele ficou pensando o que eu poderia usar para falar mais, para expressar melhor a grandeza de Deus, a dimensão dele na minha vida, o cuidado dele na minha vida. E ele simplesmente pensou e se lembrou do vale. Vale fala de dificuldade, fala de problemas de luta, de escassez, de dificuldade. Mas ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu esteja em perigo, eu não temerei mal algum, porque ele está comigo. Olha que interessante, sabe o que é isso? Às vezes nós estamos neste vale, estamos nessa situação, mas não temos ele como nosso pastor. E nessa hora, às vezes, nós até lembramos dele, mas ele não está conosco, não é o nosso pastor. Mas quando você se encontra no vale da sombra da morte e ele é o seu pastor, pode ter certeza disso, ele estará com você. Sabe aquele momento que você se encontra num beco sem saída, você não encontra uma solução, não vê um escape, e de repente parece que, bum, algo acontece e você vê que você escapou, Deus te deu a vitória, você está de pé. Sabe o que é isso? É Deus com você, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, e assim por diante. Olha a sequência do verso: a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, pergunto para você que tem filho, pergunto para os seus filhos se ele aceita uma correção com vara, se ele aceita ser consolado. Se você falar: filho, para aí que eu vou te dar um consolo, vou pegar na minha vara, com certeza ele vai ficar assustado, espantado. Mas a Bíblia diz: a minha vara e o meu cajado te consolam. A minha vara, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que interessante. Deus não é como o ser humano. O ser humano às vezes bate ou corrige alguém com raiva, com ódio, porque muitas vezes fez alguma coisa errada. Mas Deus não. Deus não é o homem. Deus nunca fere alguém com ódio, Deus nunca corrige alguém com ódio, mas sempre com amor, visando o bem, visando um futuro melhor para você, e assim por diante. Na sequência, ele fala: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando o salmista diz isso, ele não está querendo dizer: Senhor, mostra para eles que o Senhor é meu pastor, mostra para os meus inimigos que eu sou o escolhido do Senhor, que eu sou tal. Não, ele não está querendo se engrandecer diante dos seus inimigos, não está querendo que Deus o engrandeça, o exalte diante dos seus adversários, não. Mas ele está mostrando o seguinte: Deus mostra para ele: preparas uma mesa para mim na presença deles. Eu quero que eles participem do banquete comigo. Eu quero que eles sejam participantes da bênção do Senhor na minha vida. Eu quero mostrar para eles que eu não sou isso que eles estão pensando por aí, ou que falam por aí de mim. Eu sou uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa. Eu tenho o Senhor na minha vida. É isso que eu quero mostrar para eles. Também diz assim: olha, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O salmista está dizendo: olha, Deus, eu não quero apenas que derrame um pouquinho de azeite na minha cabeça, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Para você entender, naquele povo, naquela época, eles tinham o costume de ter uma barba comprida. Quando ele diz: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda,
para nós entendermos melhor, como se ele colocasse um cálice debaixo da sua barba e pedisse para o sacerdote: agora derrama o azeite até encher o cálice e transbordar. Eu quero ser cheio do azeite. Quando ele é o nosso pastor, quando ele é aquele que cuida da nossa vida, olha o que acontece no último verso: se eu assim fazer, se você assim fizer e deixar ele ser o nosso pastor, verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que interessante, se ele é o seu pastor, ele vai te acompanhar. Um abraço, que Deus te abençoe.